Mostra Teatro e Autoconhecimento Quem Somos é uma iniciativa da atriz Kátia Low e foi viabilizado com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo do Governo de Minas Gerais. Acontece de 21 a 24 de julho de 2021, gratuitamente no canal do YouTube Kátia Low e contará com participantes de várias localidades como Uberlândia, São Paulo, Belo Horizonte, São Luís do Maranhão, Niterói e São João del Rei. Serão 4 dias de programação com oficinas, espetáculos, performances e painéis selecionados, palestras com artistas e pesquisadores, roda de conversa e bate-papo sobre processos criativos, lançamento de curta e apresentações de painéis. Você pode acessar a programação completa nas redes sociais. @Kátia Low A no Instagram, Kátia Low no Facebook, ou se inscrever no canal Kátia Low do YouTube, onde acontecerão as transmissões da mostra Teatro e Autoconhecimento. Ei, pessoal, boa noite para os que estão chegando, que estão vindo da outra sala, para quem está aqui no YouTube, boa noite para quem está também no Facebook. Estamos aí dando continuidade, então, a esse primeiro dia de palestras e reflexões a respeito do tema teatro e autoconhecimento. Só para lembrar, eu vou fazer uma audiodescrição. Eu sou uma mulher que tem os cabelos grisalhos, até mais ou menos no ombro. Estou numa sala com paredes pretas, que é a sala da Escola Livre do Grupo Pontapé, uma sala de espetáculo, de teatro, com uma blusa colorida, de listras coloridas, brincos e colares coloridos também. Também quero lembrar que, após a exibição da mostra, os espetáculos, na verdade, da exibição da mostra, eles estão com a linguagem de sinais, Libras, e após a exibição da mostra, as palestras também vão ser traduzidas para o Libras, para a gente permitir o maior acesso. Eu lembro também que, como este projeto é um projeto viabilizado através de lei de incentivo, dos editais da Lei Aldir Blanc, do Estado de Minas Gerais, eu peço para vocês para curtirem o canal, compartilharem também esse material. É um dinheiro público e esse projeto merece chegar no maior número de pessoas. Então, a gente pede aí o apoio do público que está nos assistindo para nos ajudar a compartilhar, para chegar nas suas redes, porque também, né, a gente acredita que essa programação é uma programação que vale muito a pena ser vista por muitas pessoas. Até porque a gente vai receber agora, nesse momento, um querido, amado, já vou colocar ele aqui na tela para vocês verem, Léo Artesi, meu amado padrinho querido do coração, e eu vou apresentar o Léo, vou ler um pouco do currículo dele para vocês saberem quem é o Léo. Léo Artesi, São Paulo, é estudioso de xamanismo e condutor de cerimônias, ritos, grupos de estudo, cursos e oficinas de xamanismo há mais de 30 anos.
criador e condutor das jornadas xamânicas Voo da Águia e do movimento Xamanismo Sem Fronteiras, com ações em diversos estados brasileiros e em vários países. Idealizador do Encontro Brasileiro de Xamanismo e Virada Musical Xamânica, palestrante, comunicador e autor de livros, terapeuta holístico e contador de histórias. Léo Artesi também, vocês podem conhecer nas redes sociais, @Xamanismo Universal, e aqui no YouTube, na TV Xamanismo, que também é uma iniciativa do Léo. Então, Léo, boa noite, seja bem-vindo, prazer ter você aqui com a gente. Boa noite a todos nessa mostra tão importante, tão significativa para todos nós nesse momento. Bacana. A gente vai falar, então, nesse bate-papo dos xamãs, os contadores de história, e eu começo colocando aqui, então, Léo, para você compartilhar um pouco para a gente, para o público, né, para a gente entender um pouco do que é o xamanismo e quem são os xamãs. Bom, o xamanismo nós podemos dizer que é a mais antiga prática de autoconhecimento e cura da humanidade, né? Também posso dizer que o xamã foi o primeiro poeta, né, o primeiro ator, o primeiro cozinheiro, quer dizer, está falando de 40 mil anos, né? A gente está falando do xamã, essa figura, segundo os estudiosos, já é da época das grandes glaciações ainda, né? E a palavra xamã vem da Sibéria. A Sibéria é considerada a célula máter do xamanismo, porque os antropólogos, estudando esses processos mágicos e religiosos da humanidade, né, esse processo todo, viu na figura de um xamã, uma palavra tung-siberiana, que significa aquele que é inspirado pelos espíritos. Então, dentro dessa definição aí, abre-se um leque de possibilidades, né? Aquele que é inspirado pelos espíritos. Bacana, bacana. Léo, então fala pra gente um pouco sobre isso a gente na área do teatro também, né, tem vários estudos que reconhecem o xamã como o primeiro ator, né, porque ele levava histórias, né, vestia, enfim, máscaras, se travestia de animais, enfim, peles de animais, né. Me fala um pouco sobre isso, sobre as histórias, qual que é a função das histórias dentro do xamanismo, né? Um pouco sobre isso. Então, nós podemos falar que o xamanismo é um conjunto de crenças e práticas espirituais que tem por objetivo o autoconhecimento e a cura. Se a gente for reduzir, né? São um conjunto de crenças espirituais. Então, ele é um pouco diferente. Ele, em síntese, são práticas religiosas, mas não é uma religião institucionalizada. Você tem, por exemplo, quando a gente está falando de religião, nós estamos falando daqueles avatares que, né, fizeram todo o seu caminho e levaram milhares de pessoas. No cristianismo, Cristo, no taoísmo, Lao Tse, né, e por aí afora, né? Budismo, Buda, Siddhartha. E no xamanismo é sol, lua, estrela, terra, fogo, água, ar e as manifestações da natureza. E dentro desse conceito, cada um tinha a cosmologia própria da sua comunidade, de onde ele vivia, né? O xamã está inserido dentro da comunidade. Mas não foi sempre assim, né? Porque você imagina, a gente está falando da aurora da humanidade, e o homem tinha que conhecer muito sobre a natureza. Ele dependia desse conhecimento para garantir a sua própria sobrevivência, né? Num ambiente extremamente hostil. Você imagina que uma galinha, se ele fosse buscar uma galinha, a galinha era maior que ele naquela época, né? Então, ele tinha que conhecer bastante sobre a natureza, né? E ele começou a notar que na caminhar dele, já começando com uma contação de história, né? Que no caminhar que esse cara dava, ele via que a terra tinha momentos de abundância de comida e tinha momentos de escassez. Ele ia notando que ia ter umas transformações no transcorrer da vida na terra. E ele, naquela época, né, hoje a gente sabe que quando no inverno o sol vai embora, ele volta na primavera, mas ele não sabia disso, né? Então ele acreditava que aquilo era como um Deus Sol, né, que trazia toda a nutrição, toda a abundância para a terra. Então, quando ele percebia que naquela época o Sol ia embora, o Deus Sol ia embora, ele fazia um rito de passagem, para pedir
invocar para que esse Deus Sol pudesse voltar do seu passeio. Ele ia dar um passeio, fazer uma viagem para que ele pudesse voltar e trazer toda essa nutrição para ele, né? Então, ele fez uma caminhada de milhares de anos, né? Se a gente for pegar a Sibéria como a célula-mata de tudo isso, existem 3 possibilidades dentro dessa história que vocês podem escolher ou adotar as 3. Uma primeira, que é a mais estudada, é que os xamãs, fazendo essa caminhada, principalmente acompanhando o rebanho de renas, eles foram se espalhando pelo Estreito de Bering, eles acreditavam que naquela época existia uma ponte que ligava os continentes, então eles foram passando pelo Estreito de Bering, e iam se espalhando principalmente lá para a parte da América do Norte, né, Canadá, para aqueles que são, porque vê um norte-americano, ele tem uma semelhança dos mongóis, ele tem assim, a pele bem parecida, né? E aqui para o Brasil, para esse lado da América do Sul, veio mais o pessoal do Caribe, assim, né? Então, foi uma transição que eles foram fazendo milhares e milhares de anos, estudando a natureza, né? E então, eles para perceber que a vida era um movimento circular, ou seja, tudo voltava. Ele olhava para o Sol, via um círculo, ele olhava para a Lua, via um círculo, não é? Ele olhava com os olhos, que são os circulares, daí ele começou, quando ele começou a se tornar mais presente, ou seja, não era mais nômade, passou a ser mais sedentário, aí ele viveu de forma circular. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que a gente aprende, principalmente no xamanismo universal, né, tem hoje a gente pode dividir em 2 partes, né, mais da academia, que é um xamanismo tradicional, isso que eu acho importante as pessoas saberem, que tem um xamanismo tradicional, que quando a gente está falando de xamanismo tradicional, nós estamos falando de tradição, povos originários, né? Então, a tradição. Então, para você ser um xamã tradicional, você tem que fazer parte daquele grupo étnico, né, daquela hierarquia toda que é dada, a transmissão era hereditária, ou pelos espíritos, não é? E tem uma outra classificação, que é o neo-xamanismo, que nasceu basicamente em 1980, 90, com um antropólogo chamado Michael Herner, que trouxe esse conceito que, na prática, eles adaptavam técnicas do xamanismo ancestral para práticas urbanas, para poder fazer dentro de um salão, etc., né? Fez uma fundação de neo-xamanismo nos Estados Unidos, que está até hoje, que permanece até hoje. E eu olhava para esses 2 lados, na época, eu não me achava, porque eu não era índio, né? Aliás, tem uma coisa interessante, que geralmente as pessoas, muitas pessoas que vão fazer xamanismo, elas vão na árvore genealógica para saber se tem índio na família, né? Aí vê que avô não é, bisavô não tem, vai procurando, buscando, quando ele vê que não acha nenhum índio na família, ele fala que foi índio em vidas passadas. Essa situação. Eu não me achava, porque eu também fui na minha árvore genealógica, sabe? Você não encontrou nenhuma ascendência assim, indígena lá na sua árvore, não, né? Eu fui italiano dos 2 lados, lá de mãe, pai, bisavô, só tinha italiano. Uhum. O xamanismo começou na época de Dionísio, alguma coisa assim, né? O criador do teatro, né? Isso é uma coisa legal de falar, né? Muito legal. Dionísio quer dizer, é o arquétipo do xamã. Por quê? Primeiro, que ele era o mestre do êxtase. Ele tinha um vinho, né, que alterava a consciência toda, né? Então, a gente pode dizer, mais ou menos, é lógico que os povos primitivos, de uma certa forma, eles também tinham essas manifestações teatrais, né? Eles evocavam os espíritos, como você disse, né? Eles usavam máscaras, então, mas a gente pode dizer que foi lá na Grécia que a coisa começou realmente, né? Foi lá entre a Grécia, a Itália, o greco-romano ali que começou nesse negócio do teatro, que trouxe a catarse, o que a gente chama de catarse, né? Aliás, teatro é o lugar onde se vê, né? Se você for ver, eu fui procurar uma vez a descrição, é o lugar para ver coisas. Então, você via cerimônias, né? E via festas, e via danças, via cantos, essas coisas, tudo que faz parte do trabalho do xamã, né?
Essa que é a verdade, né? Então, como eu não me via dos dois lados, quando você não acha um lugar para você ficar, você tem que buscar o seu lugar. Então, foi há mais ou menos 28 anos atrás que eu trouxe esse estudo do xamanismo universal. Então, o xamanismo universal, na verdade, o que a gente fala assim, é fazer com que a tradição aperte as mãos do Neo, né? E que juntos possamos fazer um mundo melhor. Então, é isso, né? Uhum. Que eu faço. Eu queria posicionar o pessoal no xamanismo que eu pratico, né? Então, o xamanismo que em 2005 nós fizemos esse encontro brasileiro, onde nós tínhamos representantes das duas áreas, né? E também para ser um xamanismo universal, também nós trouxemos cientistas, neurocientistas, psiquiatras, daí apareceram os cantores, aí apareceram as pessoas que faziam trabalho cênico, de dança, então, não sei o quê. Então, isso é o xamanismo que eu pratico, eu só gostaria de posicionar. Agora, ele está ligado à cura, essencialmente à cura. Então, a gente pode falar assim, a cura física, mas também a cura das emoções, né? A cura das atitudes, né? Então, esse é o trabalho que é feito no xamanismo, que é uma aventura da consciência, que conseguiu sobreviver a todas as restrições religiosas na época, né? Então, nós estamos falando de 40 mil anos, hoje em 2021. Bacana você estar falando isso, e legal você ter trazido Dionísio, porque as festas dionisíacas, né, as bacantes, os ditirambos, eles eram na natureza, assim, eles aconteciam no meio do mato, né, vamos dizer assim, as festas. Eu estou falando no meio do mato, mas eu quero dizer, ela foi levada para o espaço chamado teatro, que é muito legal mesmo essa definição, lugar de onde se vê, porque é um lugar onde a gente assiste, mas a gente também se espelha, a gente se vê lá, né? Se reconhece no que está sendo colocado nas comédias e tragédias, né? Mas antes mesmo de chegar nesse espaço da cena, essas manifestações artísticas aí, principalmente na Grécia, elas aconteciam no meio da natureza, né? Em conexão, eu quero dizer, neste sentido, né? Celebrava os rituais de colheita, muitos rituais, os rituais relacionados à colheita, né? O calendário agrícola. O Dionísio, por exemplo, principalmente no momento da colheita, né? Que eram as grandes festas dionisíacas, eram no verão, no momento da colheita. Uhum. A gente pode falar que tem essa correlação entre essas festas com com muito esse movimento da criação do personagem, da interpretação, né, das festas cênicas, porque sempre tem representações, né? Isso aí, isso aí. Sempre tinha. Porque o ritual, o que é? Uma forma de você vivenciar o mito. Então, o que você faz no ritual? Né? É um trabalho teatral mesmo, onde você revivencia o mito, né? Um mito que foi inspirado, construído, né? Há milênios, há muitos mitos aí que permanecem até hoje, né? Na humanidade. Então, o que a gente faz nas cerimônias é criar ambiente. Então, vamos fazer um paralelo com o teatro. Você tem que fazer um ambiente, você precisa cuidar da luz, você precisa cuidar de tudo, né? No xamanismo, você precisa cuidar da fogueira, precisa cuidar da disposição, precisa cuidar de ter uma norma de procedimentos, né? Não é um juntó de ritos. Né? Os ritos eles entram nos momentos já tudo já programados, dentro de uma cerimônia, sabendo que sempre vem o inesperado. Né? Tem que ter esse jogo de cintura, né, daquele que dirige, para poder saber. Ele tem lá uma linha, que ele segue um script, vamos dizer, e às vezes ele tem que fazer como é que chama? Improvisar no roteiro. Improvisos ali também, né? De acordo com as coisas que estão acontecendo. E ele se imbui de um personagem. O que representa a roupa, na verdade? A roupa, o símbolo da roupa é a entrada num mundo diferente. Assim como você vai se arruma para ir numa festa, né? Você se prepara para ir numa festa, você se prepara para entrar, para viver aquele mito espiritualmente, aquele mito do condutor, não só no xamanismo, mas em todas as práticas religiosas, espirituais, tem a farda tem essa conotação também. Né? Tudo está conectado. A gente no teatro se conecta muito com os arquétipos também, né? Neste sentido
que os mitos representam, né? São matéria de estudo. E aí, Léo, nesse sentido, tem uma coisa que eu gostaria que você compartilhasse com a gente, né? Eu sou feliz, gente, porque eu conheço o Léo Artesi há 25 anos, e de lá para cá, muitas coisas no meu caminho de autoconhecimento muitos caminhos foram abertos pelas provocações, pelo estudo que ele faz, né? E alguns anos atrás, eu acho que eu fiz a última turma presencial antes da pandemia dos multiplicadores da roda de estudo de xamanismo, que é uma metodologia do Léo. E dentro dessa roda tem um estudo muito interessante sobre o poder da palavra. E nós, né, artistas, artes cênicas, principalmente nós que contamos histórias, nós do teatro, a gente usa, né? Existem vários procedimentos artísticos que se valem do corpo, né, de estéticas, mas a gente do teatro tem uma linha grande de estudo da palavra. Então, eu queria que você falasse um pouco, Léo, sobre o poder da palavra, né, sobre como conferir poder à palavra, como que o xamanismo vê o uso da palavra. Estamos no momento da palavra. Nós, no inverno, é o momento da comunicação. Deixa eu mostrar, não sei se estão ouvindo aí. Nós vivemos nessa roda aqui, ó. Oi? Aí. Né? Nesse lugarzinho branco aqui, tá vendo inverno ali, né? Deixa eu ver se eu acertar aqui, que é sempre ao contrário, né? A arte de viver ao contrário, né? A arte de viver ao contrário. Então, aí você tem as principais estações, que nós trabalhamos com 8, e a estação do inverno, que para nós representa a direção sul da roda medicinal, porque é do Polo Sul que nós recebemos os ventos frios que trazem a renovação no nosso hemisfério, é o estudo da comunicação. Por quê? Porque é nessa época que eles ficavam mais nos interiores. Na época do verão, eles ficavam mais out, né? E eles ficavam mais in, vamos dizer assim, no momento, ficavam dentro das casas, que é onde apareciam os contadores de história. Né? Que é onde mais apareciam, que geralmente eram as pessoas mais velhas, eram os anciãos. Esse branco que corresponde à neve também representa os cabelos brancos, né? Que é o lugar da sabedoria e do conhecimento oral. A transmissão sempre era oral, de todo conhecimento. E eram os avós, geralmente, que faziam isso. Né? Tem a própria história do primeiro xamã, que eu acho que a gente poderia começar a fazer uma história aqui. Né? Então, conta-se, a primeira história vem lá da Sibéria, que diziam que naquela época só viviam seres celestiais na Terra, e um deles, os tangres bons, sempre tem um bom e um ruinzinho, né? É o mito do herói. O herói, para existir, tem que ter um vilão, né? Senão não rola. Então, tem os tangres bons que fizeram os homens, criaram os homens. E eles estavam felizes com a criação, porque ele via que os homens se alegravam, prosperaram, rezavam, faziam cerimônias, essa coisa toda. E daí os tangres maus, vendo aquilo tudo, resolveram jogar para os homens a morte e a peste. Aí o grande espírito, vendo que isso tinha acontecido, eles se apiedaram dos homens e enviaram uma águia para poder compartilhar dos conhecimentos medicinais do xamanismo. Essa águia vai até lá, mas ela não consegue se comunicar com os homens. Ela falava com os homens, eles não entendiam. E ela, de repente, quase que desistindo da situação ali, ela já chateada, ela estava voando e viu uma mulher dormindo debaixo de uma árvore. Ela vai até aquela mulher para conversar, eles se apaixonam, fazem amor, e do fruto desse amor nasce um primeiro xamã, que é aquele que vem com essa missão, né, da cura das doenças e da cura também das atitudes, etc. Então, essa ligação que Castaneda poderia chamar do nagual, essa ponte que o xamã faz entre o sagrado e o profano, na verdade, é chamado profano. Então, essa é a primeira história, já começa com uma história que ilustra o que é o xamã. Né? Meio essa coisa zoomorfa, né? Meio homem, meio humano, e meio animal também, quer dizer, uma parte racional, uma parte mais intuitiva, uma parte mais espiritual. Né? Então, eram eles que contavam essas histórias para as crianças. Então, os contadores de história, na verdade, são xamãs.
Eles passavam a cosmologia, passavam a cura das atitudes, né? Passavam uma ética para as pessoas, né? Ensinavam sobre as medicinas através das histórias, falavam sobre o uso das plantas medicinais, das plantas enteógenas, não é? E quando já com as mulheres aprendia já as danças, quer dizer, tudo era um processo único de comunicação. Então a gente pode dizer assim, tem uma frase que eu peguei, que eu acho que vocês conhecem bastante aqui. O mundo inteiro é um palco. E todos os homens e mulheres não passam de meros atores. Eles entram e saem de cena, e cada um no seu tempo representa diversos papéis, como isso foi falado por Shakespeare, né? Então, serve bem para o que a gente está falando. Na verdade, todos nós somos atores, né? Somos atores sociais, né? Na verdade, que vamos criando também as nossas máscaras. Isso daí é conhecimento do Sul, que a gente está falando, do inverno. O inverno é o momento de queimar as máscaras. Como é que é? A gente vai queimando máscaras, principalmente na infância, para poder atravessar as carências de criança, as carências que eles têm, os medos, essas coisas todas, né? E aí vão acumulando essas máscaras. Até que chega um momento, às vezes, que ele não sabe mais qual é o rosto dele verdadeiro, de tantas máscaras que são usadas, né? Então, nesse momento do sul, do inverno, era também um momento de queimar as máscaras. Eles faziam máscara, mesmo um trabalho de máscaras, onde eles colocavam nessa máscara tudo aquilo que eles queriam destruir. E, geralmente essa queima era feita uma queima no fogo, né? Então, simbolicamente, cenicamente, eles iam lá, queimavam a máscara e junto com essa máscara queimavam também toda aquela negatividade que eles queriam queimar. Então, não sei se eu te respondi o que você queria. Respondi o que você queria, não? Você abriu e eu quero que você aprofunde um pouquinho mais falando sobre essa coisa do poder da palavra. Assim. Bom, você quer que conte isso como uma história ou não? É claro que eu quero! Vamos lá, né? Contador de história. Esse é o tema, aliás. Né? É o nosso tema, exatamente. Então, o mestre, caminhando com o seu discípulo, um dia virou para ele e falou assim: mas, mestre, me diz uma coisa. Por que todas as vezes que o senhor vai fazer sua preleição, vai passar seus ensinamentos, o senhor conta uma história para as pessoas? Você não tem que sempre só estar contando uma história, só está falando de uma coisa, depois põe outra história. Eu queria entender isso daí. Como é que isso aí funciona? Aí o mestre virou para o discípulo e falou assim: meu caro jovem, da mesma forma que eu faço nas minhas pregações, eu vou responder a sua pergunta, contando uma pequena história. Começou ele contando que nas longínquas paradas do Oriente vivia um príncipe. E esse príncipe, não só esse príncipe com as pessoas que o cercavam, viviam conspirando contra a verdade. Eles mentiam, caluniavam, enganavam as pessoas. E a verdade, sabedora dessa situação, decidiu fazer um passeio, uma visita a esse palácio, falar lá com o príncipe, né? Só que a gente sempre ouviu falar que a verdade é nua e crua, né? Não é assim, um ditado, a verdade é nua e crua. Né? Então, como é que a verdade chegou no palácio? Nua e crua. Imagina aquela mulher peladona, chegando aos portões do palácio, os guardas ao verem, sai daqui, sua despudorada, vagabunda, mariposa, piranha, expulsaram a verdade do palácio. E ela, enraivecida, decidiu fazer uma visita à sua amiga chamada Acusação. Ela contou tudo lá para a Acusação, né? A Acusação chegou, vestiu no seu corpo vestes de juta e de sisal, assim, como um mendigo, assim, roupas bem, né? E não contente com isso, ela emprestou à verdade o seu manto. Então, a verdade caminhando em direção ao palácio, só que agora com o manto da Acusação, ela caminhou com o dedo em riste, apontando para as pessoas e acusando. Seus mentirosos, seus enganadores, vocês enganam as pessoas, etc. e tal, bababá, e falou. Os guardas se reuniram e deram uma surra, coitada, mas uma surra que ela ficou jogada numa sarjeta por horas e horas, o corpo todo cheio de hematomas, dolorida, entristecida, até que por ela passa uma velha conhecida chamada Fantasia.
E a fantasia, ao ver a sua colega naquele estado deplorável, pegou-a, levou até o seu palácio, a gente já pode imaginar o palácio da fantasia, aquele palácio de luxo, de riqueza, né? Tudo feito de mármore, com pedras cravejadas. Primeira coisa que a fantasia faz com a verdade é cuidar das feridas, os seus hematomas, passou bálsamo, linimento. Quando ela se recuperou, ela leva para dar aquele banho. Sabe? Na época não tinha hidromassagem, então aquela banheira de mármore, com essências, óleos, aquelas coisas todas. Tá? Deu aquele banho nela, depois fez uma maquiagem de madeira. Vestiu sobre seu corpo vestes translúcidas, transparentes. Adornou-a com joias finíssimas. E quando ela estava pronta para voltar ao palácio, daí a fantasia empresta a ela o seu manto. Daí a fantasia sobre o manto, a verdade sobre o manto da fantasia, foi voltando aos portões do palácio, os guardas ao ver aquela mulher linda, maravilhosa, resplandecente. Eles, comovidos face à beleza da verdade, não resistiram, abriram os portões do palácio e deixaram a verdade entrar, e assim ela pôde chegar até o príncipe e finalmente entrar no coração dos homens. Voltando o mestre ao seu discípulo. É por isso, meu jovem, que sempre quando eu vou fazer minhas pregações, eu conto uma pequena história para as pessoas. Que a verdade, por mais dura que ela seja, ela pode entrar no coração de todos os homens, mas às vezes ela deve vir revestida com o diáfano manto da fantasia. Pode aplaudir que essa é boa. Que lindeza! Essa história é ótima. Ela traz para gente do teatro assim um respiro, uma inspiração, para te falar a verdade. Então, tudo é o jeito que se fala. Então, a pessoa fala, quer dizer que então eu omito? Não. O diáfano manto da fantasia sempre tem um jeito de passar as verdades. Né? Então, o xamã também é um estudioso da palavra, porque ele sabe que as palavras têm poder. Tem o poder de te elevar, tem o poder de te derrubar. Né? Uhum. Então, a gente acredita assim, que cada vez que você mente, que você acusa, né, que você julga as pessoas, essa nossa crença no Senhor universal, você vai diminuindo o poder da sua palavra. Né? E o poder da sua palavra, ele se manifesta na hora de você se comunicar com as entidades, na hora de você rezar, na hora de você fazer seus decretos, suas preces, na hora de você invocar os seus espíritos. É muito importante você ter o poder dessa palavra. Né? Então, por isso esse estudo tão rigoroso da palavra, porque às vezes a gente fala as coisas, não sabe exatamente o que a gente está falando. As pessoas, às vezes, se auto-amaldiçoam sem saber. Eu estava falando, ó, minha vida é uma merda, mas não uma merda no sentido do teatro, entendeu? Minha vida é péssima, minha vida é isso, minha vida é aquilo. Eu não consigo fazer essas coisas, essas vozes, né, que saem das pessoas, que no final elas vão se auto-amaldiçoando e não sabem. Né? Vão amplificando, na verdade, algo que tem que ser, né, transposto. São os limites, os bloqueios que a gente tem, as dificuldades. Né? Uma pessoa que fala assim, só para dar um exemplo, né? Minha memória é péssima. Vou usar a memória que é melhor o exemplo. Minha memória é péssima, minha memória é péssima. Daí, de repente, ela lê um livro de autoajuda, e não quero dizer nada contra o livro de autoajuda, tem alguns que são bons, né? Não estou alguns que estão assim, parte da fantasia um pouquinho, na minha opinião, alguns. Ela pega um livro de autoajuda que fala para ela assim, olha, você tem que falar tudo no positivo. Então, a pessoa fala assim, minha vida está maravilhosa. Minha vida está maravilhosa, a vida dela está horrível. Está tudo acontecendo de ruim, ela já está vivendo a noite escura dela, mas ela fala, minha vida é ótima, minha vida. E acaba chorando. Sabe por quê? Porque o subconsciente dela não aceita. Quando você está ruim, você sai falando que sua vida está boa. E aí a pessoa vai fazer isso, né? Daí chega ela e fala assim, minha memória é boa, minha memória é ótima, minha memória é excelente. Depois ela pergunta assim, mas por que eu estou repetindo isso mesmo? Nem sabe.
tem um jeito de você usar o exemplo dessa história que a gente contou, né? O seu subconsciente não aceita isso, mas ele aceita assim, ó. Minha memória melhora a cada dia. Aham. Minha memória melhora a cada dia. Aí seu subconsciente aceita. Cada dia um pouquinho, cada dia um pouquinho mais. De hora em hora, como diz o Sidão, de hora em hora Deus melhora, né? Então, o poder da palavra ele se aplica aí também, né? Não só aí, a gente contou várias coisas a gente poderia dizer sobre o poder da palavra. Porque a palavra também, o que acontece? Ela gera imagens na nossa mente. Eu contei uma história para vocês, né? Eu fui formado em locução. Aliás, não sei se você sabe, meu pai fez radioteatro. Sabia disso? Ah, Meu pai não foi sabia. ator de radioteatro. Meu pai foi locutor da Rádio Marinque Veiga. Que E da bacana, Bandeirantes, né? O nome dele artístico era Léo Reis. que legal isso. E foi também apresentador do Circo do Mazzaropi, né? Então, meu pai fazia radioteatro. Que Então, 10 isso. Não conhecia essa parte da sua história, não. você vê que eu tenho um teatro em autoestima, né? Aham. Adoro teatro. Então, assim, a gente vai estudando que a palavra é prece. Né? Zezito, ele dizia assim, o Zezito, a palavra, esse dom celeste que Deus deu ao homem, recusou a todos os outros animais, é a mais sublime expressão da natureza humana. Zezito é conhecido também como José de Alencar, né? A palavra que a gente usa para evocar os espíritos. E geralmente você faz isso de forma cênica mesmo. Por quê? Porque você está em transe. Atenção, agora eu vou invocar aqui o espírito do fogo. Nesse instante, vamos aqui, é diferente, você coloca um símbolo, fogo, vem agora nesse instante com todo o seu poder. Né? Então, ele se manifesta nas cerimônias também. Não porque ele está só... A gente sempre fala que o poeta, o ator, não é um fingidor. Não é? Ele vive aquilo que ele está interpretando. Sim. Já não se enxerga mais. O bom ator é isso, né? Ele se vê no personagem ali. E assim no xamanismo também. Eu ainda faço uma brincadeira. Agora se despede o Artese, vai entrar a Águia Dourada agora. Né? Eu esqueci do Léo ali, porque agora é outro. É o que você fala, esses arquétipos que nós vivemos no xamanismo. Tem 4 principais na roda, que é o arquétipo do curador, o arquétipo do sábio, o arquétipo do visionário e o arquétipo do guerreiro ou amante, né? Então, a gente vai vivendo, na verdade, personagens também dentro dos trabalhos xamânicos, né? Eu só fechei o microfone aqui porque está um barulho aqui no meu entorno. Mas, Léo, que legal você estar falando sobre isso, porque para a gente, né, que trabalha com a palavra, é muito interessante pensar, né, para nós aqui das artes cênicas, atores e atrizes, né, pensar em 2 questões. Uma questão é como eu mesmo, como pessoa, no meu estudo do meu autoconhecimento, né, posso, como você falou, melhorar a cada dia e usar a minha palavra como pessoa, e como no exercício da minha arte, você falou um pouco para trás, tem um teatrólogo brasileiro também, você citou o texto do Shakespeare, e o Augusto Boal, né, que é um teatrólogo brasileiro, ele fala que todos nós somos artistas, e todos nós seres humanos. E é claro que algumas pessoas entre nós decidem seguir a arte como uma profissão, mas essa arte da expressão, ela é possível para todos nós. Então, a gente também, né, que sabe que o teatro é um processo ritualístico, né, que a gente está falando de uma ritualística, é muito legal a gente pensar que tanto de nós, né, a gente tem colocado dentro desse processo para chegar no nosso público. Ainda mais agora que a gente está vivendo esse desafio de ser intermediado por uma tela, por um monte de cabos e fios, né? E essa tela para chegar, né, até o nosso público. Como que você, né? Não sei se você, como você vislumbra, assim, né? Como que o conhecimento do xamanismo pode colaborar, contribuir para as pessoas que trabalham com a cena, né? Neste sentido da nossa expressão, da nossa fala. Então,
A contribuição, na verdade, eu sinto que tudo faz parte de uma... que a diferença entre quando a gente fala que o xamã é um ator, né? Todo aquele trabalho que ele faz ali, e a intenção que ele coloca, por exemplo, eu estava falando, tudo aquilo que eu falo, penso e ouço, gera uma imagem mental. Olha onde vai parar a coisa. Assim, quando você pensa, por exemplo, se eu pensar assim, pensa na tua avó agora. Velhinha já veio na mente, mesmo que não esteja mais nesse mundo, né? Quer dizer, é rápida a coisa, né? Então, você pensou, já gerou uma imagem mental. Cada imagem dessa gera uma emoção. Todas as emoções. Tristeza, você pensar na tua avó, você sente uma saudade. Se ela tem uma velha chata, você, sei lá, se tem uma avó velhinha legal, né? Você vai se lembrar com saudade. Então, você vai... Até a curiosidade. É uma emoção também, que é uma... Muitas vezes, mas eu tenho algumas imagens que são indiferentes. A indiferença, muitas vezes, é uma negação da emoção, e tem uma emoção implícita muito maior do que uma explícita ali dentro. Né? Uma negação da emoção. Né? Então, você gera uma emoção. E cada emoção segrega uma bioquímica, químicas corporais. Sim. Né? Pode ser adrenalina, noradrenalina, vontade de chorar. Você tem um filme triste ali, você chora. Aliás, era bem o que fazia o teatro grego, né? Era tragédia, tinha aquela convulsão social lá do outro lado. Eles começaram a trazer a tragédia e a comédia. Então, a pessoa ia assistir um dia a tragédia. Aí chorava. Daí assistia uma comédia. Daí ria. E assim era uma purificação das emoções mesmo, que eles catarse. Se você for ver, é a purificação das emoções. Porque as emoções que estão ali paradas, tensas, que elas possam fluir, né, como as águas de um rio, assim, deixar as emoções fluindo. Né? Então, vai parar no teu corpo. Essa que é a questão. Por isso que a gente é muito importante as imagens que a gente provoca. Então, você provoca cenicamente através do teatro, você pode provocar através da palavra, contando uma história também. A história daquele efeito que a gente aprendeu na locução, que é o efeito imagético da comunicação. Mas a história do rádio, por exemplo, teve um cara, assim, o primeiro cara que chegou, não sei se foi o Orson Welles, foi um cara ali antigo, que ele começou a falar que ele fez na primeira transmissão do rádio que os marcianos estavam invadindo a Terra. Você sabe dessa história? Os caras saíram das casas, começaram a sair, teve uma comoção ali, eles estavam falando, mas era uma peça ali, uma coisa que ele estava falando. De teatro, né? Botou todo mundo para fora, né? Então, saber que a gente tem que tomar cuidado mesmo, não só com o que a gente fala, mas com o que a gente assiste, com o que a gente ouve, né? Porque está produzindo substâncias. É verdade. Eu vou colocar esse comentário aqui, Léo, que é de um ator aqui do Grupo Pontapé, porque a gente tem o Grupo Pontapé já produziu radionovela aqui, porque Uberlândia foi um celeiro assim, de produção de radionovela na década de 60, 70. Né? E a gente, há alguns anos atrás, reproduziu um trabalho que foi feito aqui, né? Então tem um ator brincando aqui para a gente chamar você para fazer um personagem no nosso próximo radioteatro. Vai ser um prazer mesmo, vai ser um prazer. Léo, e como que os nativos veem a questão do riso, já que você está falando aí da comédia, da tragédia e da comédia, né? Como que dentro do estudo do teatro a gente estuda muito a função do riso, a função da comédia, mas aí dentro do xamanismo, como que é a função do riso? A medicina da sagrada irreverência, que a gente chama. E isso é espelhado na medicina do coiote. Né? A medicina do coiote traz um personagem aí que é, por exemplo, o Rei Oca. Rei Oca é um termo nativo americano que é o contrário de Roca-Rei. Roca-Rei era um grito de guerra que eles usavam, não só para guerra, quando eles iam para competições esportivas, eles tinham lá as disputas de luta, tal, não sei o quê, eles iam para caça e tal, eles falam Roca-Rei! Que significa que é um bom dia para morrer. Um bom dia para morrer? E aí, de Roca-Rei, nasce o Rei Oca, o contrário.
o oposto. Então, é a medicina dos opostos. Heioka é filho de Vaquinha, que é o deus trovão. Então, o que é o deus? O que é Vaquinha? Vaquinha, ele causa um estremecimento na terra, né? Aquele trovão que estremece a terra toda, e depois, na sequência, vem um alívio. Ainda vem a chuva. Ainda vem a chuva que dá aquele alívio, tira aquela tensão que está no ar. Né? Então, é mais ou menos isso o Heioka. Eu gosto de trazer uma brincadeira com as pessoas. Como é que seria uma manifestação Heioka, por exemplo, nos tempos atuais? Daí chega um amigo, aqueles amigos que chegam para você e começam a reclamar da vida. Você conhece aquelas pessoas que reclamam da vida? Algumas. As pessoas que reclamam da vida é interessante, que você vê ela depois de 10 anos, como é que ela está? Reclamando da vida. Então, a gente já sabe que reclamar da vida não melhora a vida. Né? O que melhora a vida é a atitude, mesmo, a transformação. Né? Mas tá aquela pessoa lá que fala, minha vida tá ruim, tá não sei o quê, blá, 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 blá. O que ele está esperando numa hora que ele fala isso? Que ele está esperando um colo, do outro lado fala, imagina, não fica assim, blá, blá, blá. Como seria um Heioka? O oposto disso. Aí o cara fala tudo aquilo ali, ele vira para ele e fala assim, olha, tô vendo aí pelo que você está falando que sua vida tá muito ruim mesmo, cara, tá terrível a tua vida. Por que você não se mata? Aí o trovão. Mas como assim? Eu falo, se mata, cara. Tua vida tá ruim demais. Você tem que se matar mesmo. O que você me falou não vale a pena viver com esse sentimento que você está vivendo. Você vai ficar ali e falar assim, daí começa, vai cair a chuva, ó. E sua esposa, como é que tá, você está com sua esposa? Não, com minha esposa tá tudo beleza, tá tranquilo. Graças a Deus, nós somos eternos namorados. E com seus filhos, como é que vocês são? Como é que tá? Não, os meninos estão ótimos. O menino já está agora, vai entrar no campeonato a semana que vem, o outro já está se formando, graças a Deus aí está bem. Você está comendo? Não, estou comendo, eu estou. Então, o que está tão ruim na tua vida? É que eu estou com um problema financeiro. Pô, então tua vida não está uma merda. Tua vida não está ruim. Você está com um problema financeiro. O problema financeiro é uma parte da tua vida. Vamos botar foco nessa tua vida agora, na sua vida financeira, porque o resto tá bom, tua vida tá boa, meu. Isso seria uma manifestação Heioka, por exemplo. Você que já me viu fazendo algumas, né? Eu mesma já recebi algumas. Parte da medicina. Então, essa é a medicina do coiote, que a gente está querendo mostrar um pouquinho para vocês o teatro, a medicina do coiote, assim, bem de leve. Você acha que já está na hora? Não? Tem uma pergunta aqui antes, Léo, e aí eu vou pedir para você responder essa pergunta e aí a gente já compartilha, tá? Só um pouquinho. O que te chamou a atenção para ir para o xamanismo? Esse é um processo, diria, né? Um processo que veio... Primeiramente, que eu fui curado quando era pequeno pela vida espiritual. Eu fui uma criança de 3 meses, um nenê de 3 meses, que foi desenganado pelos médicos, que tinha uma desidratação severa, eu já estava com os lábios quase roxinhos, assim, sabe, estava com coágulos, né? Principalmente no ouvido, estava tudo nos ouvidos. O médico falou para minha mãe que muito difícil, que ele estava desenganado, né? Que ele ia fazer uma tentativa de cauterizar não, de lancetar, chamava. Lancetar os ouvidos, para poder tirar aquele coágulo, aquela coisa toda, né? O que teria uma possibilidade de eu perder a audição muito grande. Quer dizer, os casos geralmente perdiam. Você imagina isso? Estou falando, eu tenho 64 anos, cara. Você imagina você ter uma desidratação há 64 anos atrás, diferente de hoje. Tecnologicamente. E os métodos de cura também, né? Sim. Minha mãe ficou desesperada e, por sorte, ela conheceu uma pessoa que se transformou na melhor amiga dela, que foi a Cidinha, que recebia uma entidade do plano espiritual chamada Irmã Esther. Ela vai em casa, me pega no colo, olha para mim, chega para mim e fala assim, não, mãe, fica tranquilo que ele não vai morrer não, que a missão dele é grande. Daí ela vai até a cozinha, junto com a minha mãe, ali, incorporada, pega uma colher de sopa, coloca um azeite, na época chamava azeite do bom.
Azeite do bom era o Maria, sabe como é que é? Azeite do bom, aí colocou um dentinho de alho, meio dentinho de alho ali picado, e um galinho de arruda. E ferveu ali no fogo. Depois ela pegou 2 algodões, assim, morninho, assim, na gordura, molhou o algodão, colocou umas gotinhas no meu ouvido e tapou, né? Uma tapadinha assim. E minha mãe falou assim que... Isso foi a história que minha mãe contou. Né? São os primeiros contadores de histórias, são nossos pais, na verdade. Né? E aí minha mãe me conta essa história que eu dormi, porque eu não conseguia dormir, eu vivia inquieto, acho que por causa da dor, né, que dava todo na cabeça, no ouvido. Daí eu consegui dormir aquela noite, dormi, e aí quando acordou minha mãe ficou desesperada, porque via que tinha 2 rios de coisa preta saindo no meu ouvido, assim. Como se fosse um piche saindo no meu ouvido, assim, um monte. Minha mãe saiu, tentou me reanimar, ela viu que eu não respondia, ela achou que eu estava morto, né? Achou que eu tinha morrido naquele momento. Me levou para o médico, aí o médico pegou, me examinou, perguntou para minha mãe o que tinha feito. Não tinha morrido, olha eu aqui, né? Calma, não quero causar suspense. Daí ela não falou o que era, né? Ela falou que colocou uma coisinha, saiu, e foi assim. E a partir dali eu nasci numa família espírita. Fui caminhando, até que entrei pelo mundo das ervas medicinais, fiz medicina chinesa também, né? E me tornei acupunturista, fez parte das minhas passagens. E também passando por escolas esotéricas, como o Colégio dos Magos, hipnobiose, né? A gnose do quarto... Gnose do quarto caminho, fui fazendo estudos até chegar, através da acupuntura, né, que é totalmente energético, totalmente xamânico, né, chegar nas ervas medicinais, comecei a fazer esse estudo profundo das ervas medicinais, e comecei a estudar com mateiros, outros tipos de plantas também, até parar no xamanismo, quer dizer, foi uma sequência. Minha casa era um centro espírita, eu dormi lá no quarto, embaixo, na sala, acontecia as macumbadas, ficava tudo lá embaixo, né? Então, eu descia lá, estava lá meu pai incorporado, meu tio, né? Você conheceu o Sidão de Xangô, minha família toda espírita. Então, né? Foi um caminho até chegar nas práticas xamânicas, e aí eu fui buscar minhas bênçãos no Peru, principalmente com um xamã Shipibo, chamado Mateu Arevalo, que era o líder espiritual da comunidade de São Francisco de Pucallpa. Os Shipibos têm 3.000 anos de tradição em uso da ayahuasca, né? Então recebi as minhas bênçãos para poder conduzir trabalhos da ayahuasca no Brasil, e depois entrei também no Santo Daime, né? E me tornei ali um dirigente dos trabalhos espirituais já, né? Só o Lua Cheia tem 20, vai fazer 24 anos, 28 anos que eu dirijo cerimônias do Santo Daime. Antes do Lua Cheia eu tinha o Estelaria. Aí foi uma coisa natural, foi chegando, através dessas pequenas viagens que eu fiz, e também das inspirações que fui recebendo no caminho, e aí estamos nós. Né? A sensação que eu tenho é que você se interessou pelo xamanismo, e o xamanismo também se interessa por você. Né? Você também é muito importante para o xamanismo, assim como o xamanismo é importante para você, né? Léo, então vamos falar um pouco aí do Heyoka, assim, já posso colocar o presente que você vai dar para o nosso público? Pode ser? Pode colocar. Se prepare, vocês têm que participar. Deixa eu falar, vocês têm que participar, hein? Estou falando com gente do teatro que não tem esse negócio de ficar cheio de vergonha. Hein? Tem que participar do jeitinho que a gente vai participar para você sentir uma expansão da consciência, uma alteração leve de consciência nessa meditação. Tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Bacana. Tem uma pergunta aqui de quando você virar Uberlândia. Tem uma amiga aqui que fez a roda de estudo comigo, minha aluna da roda de estudo, perguntando quando que você vai vir aqui. A gente quer... Era para eu estar em abril. É verdade. Quando a gente tiver... Então, a resposta é que quando nós tivermos uma situação sanitária, né, que permita a gente fazer as coisas com segurança, pode contar comigo, porque faz, acho que uns 10 anos que eu vou para Uberlândia, mais ou menos. É verdade.
Bom, gente, então, a proposta agora, o Léo compartilhou uma meditação que ele faz na roda de estudo de xamanismo dos alunos dele, né? Compartilhou aqui com a gente essa meditação do Heyoka, e vai ser muito legal porque ela está falando, né? Ela é justamente sobre isso, sobre o riso, e a gente que trabalha, né, com o nosso trabalho, que também faz as pessoas rirem, vai ser muito legal mesmo a gente participar. Vou colocar um videozinho aqui na tela. São 13 minutos de meditação e depois disso a gente volta para a gente encerrar esse encontro, tá? Vou tirar aqui a sua tela, Léo, e a minha também, e vou colocar a meditação, tá bem? Só compartilhando, então. Opa. Meditação do coiote. A direção norte é o lugar da criança interior. Na vida, o adulto muitas vezes esquece de permitir as maravilhas da beleza da vida, de entrar no coração, e o sarcasmo toma conta. O ego aparece para amedrontar o eu perdido e afundar o melhor de nossos planos para usar a criatividade no caminho positivo. O medo destrói nossa escolha, desperdiçando a perfeição de nossa beleza sem igual. Agora, você caminha até o seu espaço sagrado. E acima de uma montanha, vê uma pequena menina galopando, montada em um coiote. Rindo bastante e acariciando o coiote. Na menina não existe medo. E o coiote caminha tão rapidamente que poderia derrubá-la nesse momento. Mas o coiote não tem o desejo de derrubá-la. E assim você compreende o porquê o coiote é chamado de traiçoeiro. Na verdade, ele ensina a beleza de nossa confiança e nossa inocência até nos tornarmos sério demais, adulto demais. Ele recua para brincar fora das nossas máscaras, de nossos medos e seriedade. Se esquecer de ser criança e levar a vida com calma e sorrindo, o coiote vem para incomodar, levando você para dentro da dor que você mesmo cria para conhecer a vida. Caminhando, você encontra agora um pequeno palhaço de pano. É um palhaço Heyoka,
Um dos entendimentos do norte é o espírito do brincalhão. Se você pode rir, os acontecimentos desnudam o seu ego orgulhoso e assim poderá retornar para a inocência e humildade. Então, a partir de um novo começo, os pensamentos tornam-se claros e cheios de confiança. A seriedade do adulto não arruinará seus relacionamentos se você honrar a sabedoria interior do equilíbrio da sagrada irreverência. Rir para trazer equilíbrio. Rir para o sentido de si mesmo. Você apanha agora um segundo símbolo, que é uma brilhante bola vermelha. E a bola agora escapa das suas mãos. Ela desce a montanha. Nesse instante, a pequena menina e o coiote pulam sobre a bola e começam a brincar. A saúde física nos convida a conhecer o jogo usando o corpo físico, desenvolvendo a perícia e a graça que vem com a brincadeira. Ela permite ao corpo livrar-se por si próprio das tensões do mundo adulto, onde a calma e confiança em si próprio conduz ao equilíbrio. A habilidade com o corpo permite ter mais confiança em si mesmo. Se usa o corpo só para trabalhar, ele fica cansado e amarrado. Se equilibra o corpo com uma brincadeira física, ele liberta ideias escravizadas pelo trabalho e velhos ressentimentos. Você acha agora um terceiro símbolo, que é um espelho. Nesse momento, a menina e o coiote passam galopando por você para lhe entregar a bola. Porém, ela quica no chão e vai à direção do espelho, partindo em vários pedaços. E você olha nos pequenos pedaços de espelho a imagem do seu rosto dividida. Você vê no espelho minúsculos reflexos de sua face. E cada pedaço forma um novo quadro. Você começa a perceber que mostra muitas faces de si mesmo aos outros e se preocupa se a face mostrada é aprovada ou aceita. Você aprende a quebrar em pequenos pedaços o espelho da autoimportância e rir das projeções que os outros colocaram em seu caminho.
você aprende que um dos caminhos para aprender sobre a direção norte é compreender a beleza da sua essência original. Aprende que você não precisa alterar essa preciosa essência só para satisfazer os outros. Essa menina é a essência para se defender das armadilhas do mundo adulto. Poderá recuperar a fé na vida e recapturar a sensação do maravilhoso que existe no fato de estar vivo. Você agradece a menina e o coiote. Agradece as 4 direções. Agradece Mãe Terra e Pai Céu. E percebe que agora é um bom momento para estar vivo, para rir e recomeçar. Respira agora. Fecha os olhos e sente. Vê o que você sente agora. Respira.
respira profundo e sente. Essas endorfinas, né, que vão saindo através do riso. Essa delícia. Agora todo mundo vai ficar com um sorriso na boca. Né? Vocês sabem de uma coisa? Tem um cara que ganhou o livro dos Guinness. Esse livro Guinness, né? Que dá uns absurdos, mas é um absurdo, né? Quem come a maior quantidade de papel, sei lá, tem uns troços esquisitos ali. Né? E uma delas era o seguinte: o cara que conseguiu fazer durante mais tempo uma plateia dar risada. Foi um japonês, foi lá no Japão. Esse cara conseguiu fazer por 15 minutos a plateia da gargalhada. Nós, nessa cerimônia, 15 minutos, nós estamos aquecendo ainda, gente. 30 minutos, 40 minutos, nós estamos ali, um para um começa outro, não para nunca, fica um turbilhão. E isso te deixa com uma mente expandida, porque você fica num outro estado de consciência. Que é feito através do riso. Assim como alguns monges também, do Tibete, eles vão para o rio, para as margens de um rio, assim, olhar para suas imagens ali, ficam dando risada para as imagens durante horas, uma meditação do riso também. Então, isso existe na cultura, né? Existe muito no teatro também. O riso é realmente uma medicina, e para nós artistas, a comédia, né, principalmente em momentos que a gente está tão sério, né, a comédia acaba sendo mesmo um canal de conexão, né, com o que há de mais humano em nós, né, que é essa capacidade de ser inocente, né, de nos divertir com, né, facilmente, na verdade, né? Léo, então, gratidão imensa e profunda, prazer muito grande trocar aqui com você nessa mostra que é um fruto, assim, né, de um caminhar meu de 27 anos de teatro e também desse caminho do autoconhecimento, e ao mesmo tempo traz em si, como todo fruto, uma semente de que o autoconhecimento, né, sirva tanto para nós, artistas da cena, atores e atrizes, para a gente se melhorar como ser humano, né, e também como provocações para as nossas criações, para a gente também estar mais próximo do público nessa jornada, né, de tornar a nossa vida, como você falou hoje, pelo menos hoje melhor do que ontem, né, cada dia melhorar um pouquinho mais, né. E como, né, você é meu professor, né, na minha família, né, do meu estudo de autoconhecimento, eu tenho você na mais alta conta, né, de quem eu sigo, de quem eu acredito, de quem eu vejo caminhando na sua palavra, né, no seu estudo, no seu autoconhecimento. Então, para mim, realmente é um prazer, e por conta disso, esse tema destaque para essa primeira edição da mostra, os xamãs como contadores de história, né, para a gente lembrar dessa essência artística que todos nós temos, e que, né, honrar essas nossas histórias pode nos ajudar a ter um olhar mais ampliado para o que a gente vai, né, seguir pela frente. Então, é isso, gratidão. Obrigado, querida. Eu que agradeço a presença de todos vocês aqui, né? Eu agradeço por terem me convidado, né? Está excelente tudo, né? Um grande encontro nas pessoas também conhecidas que viram, acharam massa eu participar junto com vocês, assim, né? Porque tudo a ver. Tudo a ver. Ainda mais com você, né? Que é uma querida. Você sabe que você é uma querida, você tem um lugar especial no meu coração também. Tamo junto. Bom, gente, vou lembrar então que agora às 20h30 a gente tem a apresentação do primeiro ação cênica, o primeiro espetáculo, chamado Das Águas, da Cris Campos Sereia, lá do São Luís do Maranhão. Vai ter exibição aqui no canal do YouTube, e depois da exibição a gente vai fazer um bate-papo com ela, para ela falar um pouco sobre os caminhos de autoconhecimento e criação dessa obra artística dela, tá? Essa palestra vai ficar disponível no canal, então, né, compartilhem com outras pessoas para acessarem, para também viver com a gente um pouco desse momento, dessa terapêutica do riso, que, né, realmente renovou as energias por aqui. É isso, obrigada, boa noite e até a próxima.